Bom dia, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Jesus, o Bom Pastor. Hoje nós falaremos sobre uma das histórias mais antigas da Bíblia judaica, a bruxa de Endor. A bruxa é um personagem mencionado nas Escrituras e ela foi consultada pelo rei Saul. Saul havia sido ungido pelo Senhor para governar Israel, mas esse acabou se afastando do Senhor, se tornando seu inimigo. Saul certa vez tentou falar com o Senhor, mas o Senhor não o respondeu, nem por sonho, nem por profetas. Então ele tentou consultar o Senhor através daquilo que Deus não gosta, da bruxaria, através da mediunidade, através dos mortos. Então este procurou uma necromante, uma pessoa que tinha a habilidade de falar com os mortos. Ele foi informado que na cidade de Endor havia uma. Então ele se disfarçou e foi até a casa da bruxa. Quando chegou lá, ele pediu que esta trouxesse a pessoa que ele desejava para falar. Então a bruxa disse: "Por que me armas uma armadilha? Por acaso não sabe que o rei Saul proibiu essas coisas?" Então o rei, disfarçado, lhe jurou em nome do Senhor que nenhum mal lhe seria feito e que fizesse subir aquele cujo nome ele dissesse. Então a bruxa perguntou: quem tu queres que eu faça subir? Então ele disse: Samuel. Então a bruxa fez subir o espírito de Samuel. E quando ela viu o espírito de Samuel, ela deu um grito terrível: "Tu me enganastes, tu és Saul." Então Saul disse: "Eu não te farei nenhum mal, mas me diga o que tu veres." Então a mulher disse: "Eu vejo um ancião com uma bela roupa, um belo traje, subindo." E Saul reconheceu como sendo o profeta. E este começou a falar com ele, dizendo que este havia chamado ele para falar com ele, para se consultar com ele. Então a sombra que havia subido lhe responde que o Senhor não lhe respondera, nem por sonho, nem pelos profetas. O Senhor havia se afastado dele. O Senhor era teu inimigo. Não há nada para ele fazer para com ele. E continuou falando que as mesmas coisas que ele havia dito em vida iriam ser feitas em morte. Não há nada a fazer. Aquilo que o Senhor havia profetizado através dele por vida, ele profetizou na morte. E disse mais: disse que naquele mesmo dia ele e os filhos dele estariam com ele, ou seja, com o profeta Samuel. É preciso destacar que a questão da história não é se é possível ou não falar com os mortos. Se é possível, a Bíblia condena essa prática. Se não é possível falar com os mortos, a Bíblia também condena essa prática. Mas é preciso ressaltar que talvez, em certas ocasiões, Deus sim permita que alguns mortos retornem. Ou para dar um recado, como talvez seja esse o caso de Samuel, ou como o caso da transfiguração, em que 2 profetas aparecem junto a Jesus, mas esses profetas rapidamente somem e só fica Jesus. E somente este é exaltado pelo Criador. O Senhor, ele condena a prática de se consultar, de falar com os mortos, porque isso não é saudável, isso não é bom. Quando você tem uma dúvida, você deve procurar ao Criador. Se você precisa de alguma coisa, procure o Criador, não procure os mortos. Falar com os mortos não é uma coisa que o Senhor aceite, que o Senhor gosta. De certa forma, a Bíblia não diz que isso não é possível. Pelo contrário, ela afirma que falar com os mortos é possível em certas ocasiões, mas que isso é condenável, que o Senhor não aprova.
pois nem sempre é possível saber se quem está falando é um ser humano ou um demônio.